Olá, eu sou o Norberto Sobrinho. Nós vamos fazer hoje um tortano de calabresa, que é um pão típico italiano, muito servido em pizzarias como entrada, e nós vamos fazer ele com o uso do levain. Nós vamos começar com o processo de autólise da farinha, que é simplesmente juntar a própria farinha com a água para que haja uma gelatinização da massa. Então eu vou colocar 600 gramas de farinha do tipo 1, 360 gramas de água e simplesmente misturar. A gente vai aguardar agora entre 30 minutos e 2 horas o processo de autólise. Bom, passados 30 minutos da autólise, nós vamos fazer a mistura e a sova do levain com o fermento biológico, sem acrescentar sal, tá? Então aqui eu tenho 120 gramas de levain para 600 gramas de farinha. Estou colocando 0,5% de fermento biológico seco, portanto 3 gramas para 600 gramas de farinha. Então eu vou fazer agora, são 5 minutos de sova, que equivale a aproximadamente 100 batidas na pedra. Após 2 sovas de 5 minutos cada, com intervalo de 20 minutos entre elas, eu vou adicionar o sal. Simplesmente integrar o sal à massa. Eu não vou sovar de novo. Vou fazer uma mistura, já um pouquinho mais delicado do que eu estava fazendo antes. Após a colocação do sal, nós vamos colocar a massa em recipiente fechado com filme plástico e ele vai descansar por 2 horas em temperatura ambiente. Bom, depois de 2 horas de descanso da massa, aproximadamente, a gente vai separar em 2 porções iguais. E agora a gente vai esperar mais meia hora para abrir as massas. Então, após o descanso das massas, a gente vai abrir para fazer o recheio do tortano. O ideal é conseguir uma massa que tenha extensão aproximada do diâmetro da sua assadeira. Aqui, por exemplo, a gente vai ter aproximadamente 60 centímetros, né? Então vamos lá, vamos abrir a massa. Bom, agora a gente vai rechear o tortano, colocando as fatias de calabresa. Você vai dispor ela de maneira que desapareça completamente a massa. Não pode ter um espacinho de massa aparecendo. Então, depois de rechear a massa aberta, a gente vai colocar a semente de erva doce, vai colocar um pouquinho da pimenta calabresa, e é a gosto, né? E um pouquinho de azeite. E aí a gente vai começar a fechar o rocambole. Tem que ser bem delicadamente, devagarinho. Bom, depois de rechear a segunda massa, a gente vai pegar a primeira, que foi enrolada, e vamos colocar dentro dessa segunda, tá? O próximo passo é untar a assadeira. Agora a massa vai crescer mais um pouquinho, com uns 20 minutos de repouso a gente já pode colocar no forno. Após o descanso de 20 minutos, nós vamos colocar um bol de inox de campana para fazer vapor no forno de lastro a 200 graus por 1 hora. Pessoal, aqui está o pão tortano finalizado, depois de 1 hora de assamento. Até a próxima na Padaria 2000. Prazer.